Então, acho que já dá para iniciar, todo mundo já tá ok, já botei para gravar aqui. Tchu-tchu. Ontem a gente começou a falar do Power BI, né? Deixa eu só levantar a tela para cá. Pronto. Para a gente começar já a falar um pouco do sistema hoje. A aula tá gravada ontem, tá? Eu só tô terminando de arrumar ela para ajustar com material novo e já vou levantar tudinho lá no grupo e mandar o link para vocês, tá bom? Tem um pessoal do curso técnico aqui, né? Que já tá fazendo gracinha aqui, Zé. Vamos lá. Onde a gente começou a falar sobre dados, né? A gente começou a falar sobre dados, informações, a gente começou a falar sobre essa questão do poder dos dados, né? No dia a dia, até a gente começar a falar do software que a gente vai trabalhar no nosso curso, que é o Power BI, né? Da Microsoft. Mostramos ontem o processo, né, de instalação desse produto, né? Que fizemos aqui em produto Power BI Desktop. Né? E ontem eu pedi para vocês ou baixarem aí o produto para fazer a instalação onde vocês vão trabalhar, tá? Então o que acontece, tá? A gente vai começar hoje a falar um pouco desse software, né? Vamos começar a implementar devagar. É, vai ter justamente aquela parte um pouco mais de cálculo, algumas situações. Quando acontecer, se vocês tiverem dúvidas, sempre me avisem aí. Eu não entendi de onde saiu isso. A gente precisa não deixar dúvidas, né? E vamos lá iniciar essa situação. Então, quando a gente fez a implantação do Power BI, eu pedi para vocês instalarem, né? Ele deve ter instalado a aplicação aqui, ó, Power BI Desktop, tá? Então, o que vai acontecer aqui, tá? Eu vou dar um clique nessa ferramenta, ela vai iniciar para a gente. Passou aqui numa outra tela, vai iniciar aqui. Olha lá. Então, o Power BI quando inicia, tá? Ele começa com essa tela de apresentação, tá? Uma página inicial, um abrir, tá? O sair, as opções e sobre. Tá? Vamos devagar para a gente poder entender. Sair, não tem dúvida, né? Ele vai fechar a aplicação e automaticamente ali ele vai sair da nossa estrutura. Aí ele traz para a gente na tela, tá? Ele traz para a gente na tela as seleções aqui: relatório, né? O catálogo do OnLaker, pasta de trabalho, SQL, aprender com dados de amostração e obter dados de outra fonte. Como também nos traz recomendações e algum projeto que você já tenha trabalhado. Tudo bem? Toda vez que a gente for trabalhar um projeto ali dentro do Power BI, né, em nível de dash, ou fazer, a gente vai justamente trazer aqui, ó, fazer um relatório em branco, tá? A gente vai trazer esse relatório, vai montar essa estrutura, né, que a gente vai precisar. Aí eu poderia também selecionar lá num banco de dados do catálogo, que isso aqui é um catálogo de informação. Eu poderia pegar aqui de uma planilha, por isso que o Power BI e o Excel eles trabalham ali muito junto. Eu posso pegar uma planilha com várias informações que eu tenho e trazer para o Power BI para mim depois transformar ele em informação, né? Aquele dado que está lá no Excel, é, ou até a gente pode trazer aquela informação mais organizada, eu quero transformar ela em um dashboard, uma apresentação ali, né? Posso vincular também a um banco de dados da Microsoft, tá? Esse SQL Server é um banco de dados,
da Microsoft ali, tá? Que ele vincula automaticamente, já que a ferramenta ela é Microsoft, ela tem uma facilidade maior de vincular com também o banco de dados da Microsoft. Isso não impede, tá? De eu também conectar em outros tipos de banco, tá? Fazer conexões de outros tipos de banco, tá? Aqui eu tenho alguns dados de amostra, caso eu queira, não tenha nenhum dado para trabalhar, treinar, etc. Ele vai me trazer isso aqui para gente. Ou de repente eu tenho um documento em texto, uma figura, ou qualquer outro tipo de fonte, tá? Eu tenho essa conexão aqui para ser feita. Uma das vantagens que o Power BI tem é justamente essa quantidade, tá, de conexões que ele pode fazer para obter essa informação. Tá? A gente vai começar tanto com um texto, com uma planilha, a gente vai trabalhar com tudo para trazer essa informação para dentro do Power BI, né, para a gente poder trabalhar ela. Né? Então, hoje a gente vai entender sobre essas fontes, né, como é que essas fontes elas podem atuar para a gente, tá? Então, eu venho aqui, ó, eu vou clicar em relatório em branco, tá? Que eu quero carregar esse relatório para a gente entrar na área do software da nossa estrutura. Uma outra coisa que eu posso ter, tá? Vamos imaginar aqui que eu comprei esse Power BI lá no Pro, tá? O que vai acontecer? Ele vai pedir lá, você vai gerar essa licença em cima desse usuário, essa conta do teu e-mail, tá? Atualmente, tá? É, a versão gratuita, você tem, como isso para vocês, limitações, né? Consigo fazer muita coisa, desenvolver muita coisa, mas, claro, a conta Pro tem ferramentas que automatiza melhor, faz conexões, compartilhamentos. Então, quando eu compro lá, ele vai vincular o meu e-mail Microsoft, e se eu precisar ativar isso, eu venho aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá vendo? Tem uma carinha aqui, se eu clico isso aqui, eu vou ter que adicionar o meu e-mail, que eu tenho uma licença Pro. Bem? Nesse momento, o que, é que eu vou fazer? Eu vou clicar no meu relatório em branco, tá? Para ele carregar para a gente o Power BI, a tela inicial do Power BI para a gente. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, o que a gente agora tem que começar a entender essa questão dos nossos dados. Tá? Vamos lá para a gente entender. Posso usar o craqueado? Olha só, deixa eu aproveitar esse assunto até. Cuidado, tá? Quando vocês estão trabalhando em empresa, tome cuidado com software irregular, tá? Porque hoje, deixa eu explicar para vocês. Não que é o certo a gente fazer também em casa, tá? Mas cuidado com a empresa, porque hoje as empresas elas passam por uma perícia, né? E aí essa perícia hoje, vocês terem noção, a multa hoje, ela é, hoje ela é 50 vezes o valor do software. Eu fui ler sem original ali. Para vocês terem noção, 50 vezes o valor de um software é muito caro, às vezes, você pagar para uma empresa, tá? Uma única máquina pirata hoje, ela acaba saindo muito cara para uma empresa. Então, dentro da empresa, tomem muito cuidado, tá? Verifique, se não tem a solução gratuita, procure soluções open source, soluções abertas, para que você pode, né, colocar. O Power BI ele é gratuito, tá? Ele é gratuito, o primeiro nível totalmente gratuito. Você pode ir lá, instala, ele é gratuito, não tem. Ele tem versões Pro, mas o gratuito é o suficiente para a gente avançar muito, muito dentro do curso, tá? Tudo bem? Pra vocês terem noção, esse mês de julho, eu acho que eu tive 3 perícias para fazer sobre isso. Então, cuidado, tome muito cuidado em relação a isso, porque
A multa é muito pesada, pesada em nível de pirataria. Outra coisa também é levar o meu notebook com software pirata também, tem que tomar cuidado, tá? Isso também está estruturado. Sim, sim, o gratuito atende. A maioria das empresas e Edson estão usando o gratuito porque os caras não querem pagar licença. Você sabe como é dono, só se realmente você ali investir nisso. Não, mas aí é aquela coisa, e Marcos, o teu Windows, tá? Tem algumas situações, tá? Que a gente pode aqui, ó. Na empresa, esse tipo de situação pode ser levado a crime de pirataria, tá? Na empresa, etc. Aí vamos lá. Ah, mas eu tenho o meu notebook, eu levo para a empresa para trabalhar, tá? Isso é até bom para quem é aqui gestor, para quem é que trabalha na área, já é gestor de setor ou é gestor de TI. O que é que tem que ser feito? Tem que ser feito um documento para essa pessoa que leva o seu notebook para a empresa, tá? A empresa ela não tem responsabilidade daquele computador. Ele que está levando, tá? Ele que está levando. Mas quem não quer, é isso que eu tô te falando, quando tu fala assim, Marcelo, quem não quer pagar a empresa, é, a empresa ela tem que ficar dentro da legalidade, tá? O grande problema é que as empresas aprendem na dor. Elas querem ter lucro, mas não querem pagar, né? Aí é difícil. É difícil o cara ter ganhar dinheiro com o software dos outros que suou para construir o software e não pagar o software, né? É como se fosse você fazer um programa, passar lá, pô, 2 anos trabalhando naquilo, e aí vem um cara, usa de graça, ganha dinheiro na tua costa, e aí você não ganha nada, entendeu? É que quando a gente tá do outro lado, às vezes a gente tem essa mentalidade, mas quando a gente. Imagine o cara, vocês vão fazer Power BI agora. O cara, você monta um dash bonitinho, estrutura toda, e alguém pega teu dash, tu vende isso, mas alguém pega, duplica teu dash e vende e não dá o que tu fez. É. Às vezes é para desenvolver. É isso que eu tô falando, né? É difícil. É por isso que muitas vezes na empresa, e Marcelo, ela acaba aprendendo na dor, né? Às vezes eu chego nas empresas, porque aqui se alguém eu trabalho com uma perícia Microsoft já há muito tempo, chega para mim fazer essas perícias. Cara, o cara aprende só na dor, chega lá, muito software pirata, aí o cara tem que pagar na marra de qualquer jeito. Tá, essa história de ativação gratuita, é, não é que não tem ativação, tá? O software, ele é comercial, ele tem um dono, você precisa adquirir esse software. Aí você ativa, a Microsoft entende essa ativação, e aí você tá dentro da legalidade, tá? O que acontece aí é um problema de mercado cinza, tá? O que é o mercado cinza? Tem muito criminoso que compra licença e vende essa licença para as pessoas pensando que é legal. E aí, licença de R$ 10, R$ 15, tem que tomar muito cuidado com isso. Software criar, principalmente craqueado, tá, pessoal? A gente, já que a gente está falando de software, a gente está falando de instalação de um software, a gente está falando de Power BI, pode ser qualquer outro, tá? Vocês têm que tomar cuidado, por exemplo, normalmente esses crackers que são aplicados às software, normalmente às vezes ele infecta uma máquina, ele pede para desligar o antivírus, né, que é para deixar uma porta aberta na máquina. Então tomem cuidado com isso aí. Na empresa, como disse, aí, isso é dentro, quem é da setor de TI, por isso que a cibersegurança cresceu muito, né? Essas orientações, tomar cuidado, porque se você deixa uma brecha dessa, hoje o invasor entra e pode craquear toda a estrutura. Sim, Eduardo, é aquela história que eu te falei. Tu pode usar ele gratuitamente, mas se tu quiser colocar o teu perfil, ele só aceita o perfil corporativo. E aí esse corporativo tem que ter uma licença.
Se não tiver licença, nem adianta colocar o teu perfil corporativo, tá? Não, não é obrigatório, é questão gratuita. Do Windows, Dani, né? Dani, funciona assim. Numa empresa é necessário que você. Não, pessoa física hoje é difícil, tá? A gente não está falando de pessoa física, então estamos falando de pessoa jurídica, tá? É necessário o cara comprar o software, pagar essa licença para não passar por uma multa. Muitas vezes esse processo começa por uma denúncia. Alguém denuncia, aí a empresa ela passa por uma perícia, né, uma ordem, vai uma ordem judicial, vai o perito, normalmente o advogado da Microsoft, mais o auditor que representa a justiça. Ela vai lá e diz, olha, somos da justiça, nós viemos fazer uma perícia. Nem tentem impedir, porque senão chama a polícia, uma coisa assim, sabe bem? Eu já passei por algumas situações bem complicadas. E aí faz um levantamento. Esse levantamento vai demonstrar que a empresa tem um nível de pirataria e aí a juíza vai definir lá os processos. Ele pode levar uma multa. Essa multa normalmente ela é 50 vezes o valor do software. E aí ele vai ter que comprar o software e ainda ter que pagar a multa, tá? Mas como eu disse para vocês, essa história de pessoa física, algumas coisas assim, é mais difícil, tá? E o pessoal tem pegado bastante golpe de pirataria, porque se você ver aí, você encontra na internet, né? 10, 15. Onde é o destino dessa licença? Ela foi. Se ela foi tirada de algum lugar, se ela é roubada, se ela foi comprada por algum tipo de. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E empresa também, tá? Normalmente o preço da Microsoft é tabelado, tá? Ela não tem um preço. Aqui é 1,50, lá nos Estados Unidos é 10, não existe isso, é tabelado, é mundial. Então, quando a gente atua com essas situações, a gente tem que tomar um cuidado. A história lá do Grave, lá, aquelas situações, ela é lá, tem um esquema lá de pirataria, tal, de ativação, forçar a ativação nisso, tá? Tudo bem? Até aí? Qualquer dúvida dessas situações, vocês podem me procurar, tranquilo, até o pessoal de empresa aí, eu oriento vocês nessa situação, acontece. Essa questão de chave é assim, você tem três metodologias de ativação. Vocês podem, ou vocês compram uma máquina, tá? Essa máquina, ela pode vir com o Windows, tá? Nós chamamos de licença OIM. Ela é a licença mais barata que existe. Ela chega a ser até 80% mais barata, tá? O que acontece? Ela só pode ser comprada quando você adquire a máquina para ser colocada na nota fiscal. Nota fiscal é tudo, tá, pessoal da empresa em relação a isso. E aí você tem a nota e a licença. Às vezes você consegue comprar o Windows aí, vocês têm noção, às vezes é 20, R$ 25, R$ 30, só quando você compra uma máquina nova. Ela é uma licença OIM, ela vem presa à máquina. Quando a licença, ela tem a licença que a gente chama de licença de volume. Que é a licença de volume? A empresa ela compra uma licença, uma chave, e aí eu posso ativar essa chave lá. Eu comprei 30, então eu posso ativar essa chave 30 vezes. Qual é a vantagem da licença de volume? Que quando a minha máquina ela se aposenta lá, eu posso pegar essa chave e colocar numa outra máquina, tá? E tem a que a gente chama de FPP, né? Que hoje a gente tem chamado ela de, esqueci o nome dela, eu vou lembrar. Que é aquela licença que você compra, bota uma chave e você coloca na máquina, né? Aquela licença única, eu não posso compartilhar isso. Então hoje tem uma quarta maneira hoje que está sendo CSP, agora a gente chama de CSP, que aí eu compro essa chave, ela é minha e eu implanto na máquina, né? E agora a gente está no sistema de mensalidade também agora. Você pode comprar licenciamento por mensalidade. O Windows Server 2025, você compra, paga uma mensalidade e aí ele fica ativado para você, né? E tira várias situações de ficar comprando para crescimento da empresa, evita várias situações.
A licenciamento com duas chaves é só que for de volume e se ela tiver comprado duas licenças, tá? Não falando de Windows, tá? Pessoal, cada produto da Microsoft ele tem um tipo de licenciamento, tá? A gente tem que também pensar nisso. A gente está falando de Windows. Pacote Office tem outro tipo de licenciamento. Windows Server tem um licenciamento. Power BI tem um licenciamento. Tem os especialistas de licenciamento, que é justamente para trabalhar com as questões de perícia, muitas vezes, e consultoria. Fazer consultoria das empresas, porque às vezes elas desconhecem isso. Então, por isso que eu estou falando. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta para mim lá. Pessoal, estou aqui na empresa, eu quero fazer isso e tal. Eu respondo tranquilidade isso para vocês aí, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso Power BI. Estamos falando do Power BI. Então, vou falando para vocês. A grande questão do Power BI que a gente tem que estar olhando na tela, tá? É que eu tenho minha tela inicial, tá? Essa tela inicial, onde a gente vai desenvolver, né, o nosso dash, o nosso relatório que vai ser feito aqui. Do meu lado direito, deixa eu só aumentar esse mouse aqui, ficar com o tamanho do mouse, ponteiro do mouse. Tá um pouco maior. Vou botar uma cor nele. Tá? Então, o que acontece? Esse cara aqui, agora não dá para enxergar o ponteiro, né? O que eu tenho? Eu tenho uma aba de filtros, quando eu preciso filtrar algum dado, e eu tenho aqui ó, a área de visualizações, tá? Que são os gráficos, que são o visual que a gente vai puxar para dentro do nosso dashboard, tá? A gente vai dar uma olhada em cada um desses caras aqui. Né? Cada um desse cara aqui, ele vai trazer uma informação que foi trabalhada, né? A gente vai fazer lá o processo de transformação, às vezes precisa fazer um cálculo, né? Precisa, às vezes, a gente quer fazer uma filtragem, né? Quais são, por exemplo, quantos funcionários trabalham do turno da tarde? Aí ele vai gerar lá uma resposta, a gente vai aplicar aquela resposta em um gráfico desse para sair para a gente na tela. Não, nem todos são gráficos. Por exemplo, esses primeiros são gráficos. Até aqui, ó, eu tenho um gráfico mapeamentos. Aí começa aqui o cartão. Esse cartão aqui ele traz a informação como se fosse uma cartolinazinha escrita. Aí começa KPI, filtro, tabela, tá vendo? Várias situações. Linguagem R, tá? Que é uma linguagem de estatística. De repente o cara quiser, não tá conseguindo, precisa fazer algum código na linguagem. Eu posso fazer ou usar o R ou posso usar o Python. Olha aqui o Python aqui, ó. Né? Indicadores, sistema de árvore, tá vendo? Então tem muitos aqui também, que é uma mistura de gráficos, né, com indicadores e tabelas. Estão todos aqui misturados. A gente vai dar uma olhada nesses caras aqui. E bem aqui do lado das visualizações, eu tenho aqui os dados. Tá? Essa área aqui, ela vai ficar justamente as informações que a gente trabalhou. Aqui eu já tenho a informação que ela já foi transformada. Tá? Ou seja, a gente já aplicou aqui o que nós chamamos de processo de ETL, a gente já trouxe, já limpou esses dados, a gente tirou as sujeiras, organizou, já dissemos que são esses dados são numéricos, fizemos todo um trabalho em cima, né? Ou seja, eles já estão limpos, né? Eu já posso ali agora aplicar regra de negócio em cima para me trazer essa resposta. E ele vai ficar deste lado daqui, ó, nessa área de dados. O que acontece normalmente você não sabe se esse dado ele pode vir sujo. O que é um dado sujo? De repente, no meio todos os teus dados ali, não foi reconhecido um sinal e ele criou, por exemplo, uma arroba ali. Aquele dado ali, na hora de fazer algum cálculo, alguma contagem, pode dar um problema. Por isso que a gente faz esse trabalho. E aí a gente, de repente, ali, depois de trabalhar e deixar ele todo limpo, às vezes a pergunta do nosso gestor é perguntar, por exemplo, olha, de uma tabela de venda, né, de produto de açougue. Ele perguntar assim, olha, eu quero saber
quantas pessoas compraram Alcatra. Eu vou ter que fazer um filtro, porque na minha tabela tem todas as vendas. Né? Aí eu vou ter que aplicar esse filtro, ele vai me gerar uma resposta, e essa resposta eu vou vincular o dado a um gráfico. Normalmente, às vezes, tipo, a gente coloca no cartão. Né? A gente vai pegar aqui, vai pegar, cadê ele? Cadê? Acabei de ver ele. Aqui o cartão. A gente vai colocar a resposta no cartão. Aí em cima a gente coloca, ó, vendas de Alcatra. Aí lá, deu o número. 15 mil. Aí aparece lá. Aí esse cara aqui a gente vai puxar para cá e vai começar a montar o nosso dashboard. Entenderam qual é o ciclo? A gente vai trabalhar os dados, vincular os dados a uma visualização. Essa visualização a gente vai puxar para cá. Sempre a gente vai fazer esse trabalhinho. Tá? Só que quando a gente já vem para cá, esses dados já estão arrumados. A gente já arrumou. Tá? A gente pode fazer, tá, mais de um gráfico, tá, pessoal? Esse aqui, ó, é só a página 1. Eu posso clicar aqui, ó, embaixo e criar, ó, outras páginas. Eu posso ter vários gráficos dentro de um único painel do dashboard, tá? Então aqui, ó, eu vou tirar só em cima e bem aqui tem um xizinho, ó. Quero colocar mais uma página, aperto no mais. Quero tirar ela, clico em cima, xizinho. Tá? Então aí eu posso ter vários dashes, cada de repente, cada página dessa aqui de repente pode ter alguma informação, né? Por exemplo, a gente tinha uma lá que cada uma dessa aqui, ela era referente a um açougue, né? Uma era geral e nós tínhamos um painel para cada açougue. E esses painéis de cada açougue a gente postava para eles na televisão, né? Aí eles tinham os dados em tempo real de cada loja, né? Aí o dono tinha de todas, mas essa como assim mesclado? Diz assim, unir eles? Não, cada um ela é um painel. O que eu posso fazer, de repente, é criar uma página e criar aqui no painel de frente um link com as outras páginas, entendeu? Aí fica quase um sisteminha, né? O cara vai clicar na página, olha aí o cara, açougue e tal, aí o cara clica. Quando clica, o usuário não consegue nem perceber que passou da página. Não, cruzar dados sim, cruzar dados a gente vai poder fazer. Porque os dados, eles não vão ficar, os dados aqui é só visual. Os dados vêm aqui, ó, nesta área. Cruzamento de dados, análise dos dados, é tudo nessa área aqui. Cruzei um dado, vai gerar uma saída. Essa saída eu vinculo e jogo para cá. Então, depois que eu criei o meu trabalho, como eu faço para apresentar? Tem que... Tu pode depender. Aí tá. Tem várias situações. A gente vai falar até um pouco mais isso na frente, Dani. Mas normalmente o que acontece, tá? Você pode publicar ele, dependendo da versão que você tenha, ou você pode só exibir ele deixando ele aberto, tá? Se você tiver uma versão, por exemplo, um pouco mais poderosa, tá? Você pode até publicar ele no celular, botar na internet, interno da empresa, né? Ou você pode também pôr no celular, ou você de repente não tem, só tem a versão gratuita, você pode deixar ele no Power BI e deixar ele otimizar, fazer a exibição desse dado, ficar publicado para alguém ver. Sim, porque na verdade, Edson, não é na página, é nos dados. Eu estou te entendendo o que tu quer fazer. Porque não é aqui o cruzamento vai ser feito aqui. Né? Só ter assim uma ideia. Vamos pegar aqui. Vai sair aqui, por exemplo, dados. Vamos pegar aqui. Alunos da manhã que tiraram nota acima de 7. Aí vai ter um quadradinho bem aqui. Alunos da manhã, desculpa, da quinta série aqui. Aí aqui vai ter alunos da tarde. Aí eu quero unir esses dois. Aí eu vou aplicar alguma coisa e vai gerar um terceiro aqui. Esse terceiro é o cruzamento dos dois. Ah, mas eu quero ver
a informação desse cruzamento em algum gráfico. Aí eu vou pegar o terceiro que eu criei, vou escolher um gráfico e vou puxar o cruzamento. Sim? Agora, gráfico também eu posso cruzar. Eu posso pegar o gráfico, puxar os três, colocar aqui, puxar para eles trabalharem junto. Isso não tem problema, isso é bem visual. Vamos lá? Até aqui tudo bem? Deu para entender? A gente só está falando um geralzão do que a gente vai pegar no Power BI, né? Aqui em cima, tá, pessoal? É, como até a gente falou do lado direito, vamos falar do lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, ó, eu tenho aqui, tá, os dados como serão trabalhados. Eu tenho este relatório, que vai ser o visual. Eu tenho aqui, ó, a tabela, que ela vai me mostrar os dados no formato de tabela. Tá? Quando eu tiver alguns dados, ele vai trazer aqui, vai mostrar isso em tabela para gente. O terceiro aqui são os relacionamentos ou exibição de modelo. Isso aqui, cara, a gente vai ter uma aula especificamente disso, porque isso aqui é muito ligado para quem trabalha com banco. E a gente vai entender as relações de banco, dos campos, tá? É, e aí a gente vai ter que fazer algumas perguntas, analisar se existem relações que a gente chama que é um para muitos, muitos para muitos, né? A gente vai ter que entender esses dados para poder fazer essa ligação. Trabalhar com dados, tá, pessoal? Não é aquela coisa técnica direta. Eu preciso analisar, eu preciso pensar o comportamento desse dado para ver o que, que ele é, o que, que ele vai fazer. Né? É isso que é aquela diferença que tinha para aquela diferença que a gente tem de trabalhar aquele antigo trabalho de Excel, né? Que a gente só ia lá, criava os dados, montava uma fórmula, a planilha e tal. Aqui não é só montar os dados, eu tenho que pensar como esses dados vão se comportar. Aquele dado cruzando com aquele outro dado, será que ele vai cruzar com outros? Né? Então, de repente, ele só é um. Então, um para um. Mas aí vamos lá, a gente trazendo isso para a vida real. Um vendedor, né? A gente sempre gosta de usar muito exemplo do vendedor. Né? Um vendedor, ele não faz só uma única venda. Às vezes ele é um vendedor, ele faz muitas vendas. Então, o que acontece ali? Né? Então, uma tabela de vendas, eu tenho lá, eu posso ter um para muitos. Um vendedor pode ter muitas vendas. Então, porque se eu chegar lá e dizer assim, não, o vendedor, ele é um para um. Então, tipo assim, ele não vai conseguir fazer mais de uma venda. A tabela vai entender que ele só pode vincular um dado com outro, um para um. Mas não, esse comportamento do dado de venda, ele é um para muitos no sistema de venda, que eu tenho um vendedor, pode fazer várias vendas. É nesta área aqui, ó, que a gente vai fazer essa discussão. É nessa área que a gente vai fazer essa discussão aqui. E essa discussão a gente vai fazer essas relações, tá? Porque como até o Edson colocou ali em cima, pode existir algumas situações que pode ter cruzamento desses dados, né? E aí eu tenho que dizer para o Power BI, né, que existe essa relação. Então é nesta área que a gente vai fazer aqui, ó, no modelo. Tá? Então no modelo a gente vai trabalhar essas questões de relações. Aqui eu tenho o que nós chamamos de DAX, tá? O DAX, tá, pessoal? A gente vem trabalhar aqui o DAX. O DAX seria uma linguagem ali do Power BI, tá? Que é mais uma linha de frente que apareceu, né, dentro da linha de dados para a gente aprender, mas eu não quero colocar como linguagem, tá? Uh, mas aí tá ruim, a internet aí já vai ficar lento, né? Mas o DAX, tá? Ele tá linkado ali que a gente vai fazer justamente são expressões, tá? De análise de dados, tá? DAX são expressões de análise. A gente escreve um código e esse código vai consultar aquele dado. Através desse código que você escreveu, ele vai me trazer a resposta, tá?
é algo um pouco mais complexo do que eu vou no clique, clico ali, clico aqui. Como é que é? Mas tu diz o que, Priscila? Aqui em cima, no Power BI, você está falando? Ah, não, sim, porque na verdade, se tu colocar aqui, ele vai consultar, ó, se você tem ali, primeiro, ele é trabalhar com corporativo. Então nem adianta vocês colocarem e-mail pessoais. Outra, se você colocar um e-mail corporativo, ele vai perguntar para esse e-mail corporativo se você adquiriu uma licença. A gente não tá, a gente está usando o gratuito, então para ter ou não ter, não vai fazer muita diferença. Tudo bem? Então o DAX, ele vai trabalhar com essas expressões, tá, pessoal? Ele é um avanço ali, uma língua, não vou falar linguagem, vou falar um script que a gente escreve para manipular os dados e trazer resposta através desses dados. Mas ele é código. Eu preciso escrever os scripts. Eu tenho que entender como funciona o DAX, fazer uma escrita desse DAX e assim vai. Né? É, eu acho até melhor trabalhar com DAX lá pelo painel do relatório, tá? Que ele te dá um suporte melhor, né? O cara chega lá, botar, eu quero o total de vendas, né? Vai ser igual a soma, né? Deixa eu dar um zoom aqui para você. Igual a soma, aí a gente vai dar aqui o campo e aí ele vai somar e vai guardar aqui dentro essa informação. Mas isso aqui pode ser feito do jeito melhor, em vez de eu escrever esse script, entendeu? Lembrando que soma aqui no Power BI, as formas elas estão em inglês, tá? No Excel já está traduzido, você coloca a soma, ele aceita. Né? Ele tem o SAM na versão em inglês, mas aqui no Power BI está em inglês, tá? Então no caso, eu já vou escrevendo as formas desse jeito para me dar as minhas respostas. Sim, dá sim. O DAX é para algo bem mais específico, para algo que tu tem, em vez de precisar algo, mas eu vou mostrar de uma maneira mais tranquila o DAX para vocês, tá? Então, avançando aqui, por último, a gente tem aqui o exibição TMLD, tá? Eu vou ver se eu vou encontrar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tenho um site só de Power BI que ele tinha vários. Não, e não tá. As fórmulas não estão dubladas, traduzidas, né? Ela ainda está em inglês as fórmulas. Tá? Eu não sei se é uma estratégia da Microsoft. Eu nunca mandei até perguntar sobre isso. Porque, tipo assim, quando você trabalha numa empresa que é multinacional, muitas vezes eles instalam os softwares na versão em inglês. Se tu vai trabalhar com Excel lá, é, você não tem soma, é SAM. Dá para entrar sem e-mail corporativo. Só abre ele e trabalha. Tá? Então, tipo assim, se você trabalhar ali, para cada idioma, a fórmula ela tá preparada para adaptar a linguagem. Isso é uma coisa mais. Mas o Power BI, ele tá ainda ali em inglês, trabalhando muito as suas fórmulas. Vamos lá. O TMDL, tá, pessoal? O TMDL, aí sim, o TMDL entra na jogada, tá? Já com uma linguagem, tá? Lá o DAX é um script, e aqui o TMDL, que na verdade ali é um modelo é uma linguagem, tá? É, linguagem, também aqui, ó. L de linguagem. O D, que eu vou ter ali de definição de modelo de tabulação. O que significa isso, tá? Ela é uma linguagem baseada em texto. Ela foi criada pela Microsoft, tá? Que é para representar ali.
é a questão de dados, seus metadados, modelos semânticos, né? É algo bem mais avançado para trabalhar no serviço já de serviço de análise. A ideia ali, tá, pessoal, é fazer exibição desses dados, né, de uma forma ali e de tabela, medida, eu posso fazer consultas em cima disso, tá? Só que eu acabo ainda preferindo trabalhar com DAX para resolver as minhas situações. Dificilmente eu trabalho com TMDL para alguma situação, porque o DAX se resolve, tá? O DAX vai lá, eu jogo a minha fórmula que eu quero. Se meu dado estiver bem tabulado, tem organizado em si, ele funciona bonitinho. Mas o TMDL vai me trazer também algumas vantagens. Eu posso trabalhar com controle de versão, eu posso, por exemplo, trabalhar com edições, refatorar se alguma der problema, fazer algumas automações. Ele me traz, ele já é um nível assim avançadíssimo para Power BI, né? Já que vocês tiverem um bom controle disso aí, já partir para essa necessidade, tá? Então, tanto que aqui ele é uma ferramenta nova, tá vendo? Ele bota lá, ó, experimente agora, tá vendo? E se você analisar aqui, ó, ele coloca aqui pra gente, ó, deixa eu só dar um zoom, olha. Veja como criar, tá vendo? Olha, criando, né, uma tabela de calendário, né? Nessa tabela de calendário, olha o exemplo que ele dá aqui, ó. Eu dei zoom demais. E aí ele aqui, ó, essa tabela vai ter o tipo dato, ele tem uma chave principal, o formato da data, tá vendo? Isso aqui ele está criando ali esse script para ser exibido, tá? Então, ferramentas existem. É a questão de a gente se adaptar a essas ferramentas e usar isso e ver como é que pode ser usado a nosso favor. Então, normalmente, onde é que a gente vai trabalhar? Nesses três primeiros, até porque o DAX eu consigo trabalhar aqui direto, tá? Consigo trabalhar com ele direto aqui, sem nenhum problema. Até então, vimos o lado direito, vimos o lado esquerdo, vimos aqui embaixo, né? Faltou aqui até embaixo aqui, ó. Eu tenho um modo de visualização. Aqui é o modo da PC e aqui é o modo celular. Para quem vai instalar lá se você procurar a sua Play Store, como vocês não têm Android, vocês têm tudo iPhone já até compraram o novo, vai lançar já, né? Então, lá na loja também tem lá já tem o Power BI. Só que a diferença do Power BI para o celular é só para visualizar os gráficos que vocês têm. Normalmente os alunos do Senai tudo tem iPhone. Só quem não tem iPhone são os professores, mas os alunos tudo tem iPhone. Você não é pobre, você é um homem cheio de conhecimento. Conhecimento a gente transforma e aí a gente vai atrás desse capital. Power BI paga bem. Se vocês dominarem Power BI e continuar a treinar, tem vaga no exterior aí, cara. Tem vaga aí que eu vi, eu acho que essas semanas aí, eu tô doidinho até para pegar, pra fazer alguns testes. Estão pagando US$ 5.000, uma de 7 e uma de 12. Doleta. A única que não precisa aqui é esse aí, ó, que tá no chat. É o Luiz Felipe. Vamos lá. Cara, uma coisa que vocês têm que aprender quando a gente for falar um pouco mais na frente é dominar o DAX. Vou deixar assim bem claro para vocês. Dominar o DAX, vocês dominarem essa limpeza dos dados, mas mais do que tudo, vocês terem uma visão um pouco de design, que é essa montagem dos gráficos, porque isso chama atenção.
Se vocês tiverem um domínio dessas três ferramentas, e principalmente, por exemplo, eu não sou um cara que gosta de ficar muito gráfico, mexer com gráfico. Eu sou muito de fórmula. Eu sou da computação, eu sou matemático, estatístico, então eu gosto muito dessa área de fórmula, criação, cálculo. Mas quando eu vou à parte gráfica, eu tenho uma dificuldade em relação a isso. Se vocês tiverem um domínio gráfico, de ter essa visão de design, de montar isso. Ah, pessoal, mas eu não tenho. Não se preocupe, já tem pronto alguns. É só pegar e adaptar, tá? A vantagem é que hoje tem muita coisa já pronta, mas quem quiser monta o seu, eu vou ensinar vocês a montarem também e usar o que existe. Mas quanto mais bonito, isso chama a atenção da empresa. Peraí, deixa eu. Uma chefa ligando aqui, só um minuto. Pronto, de volta. Parem com isso. Na verdade, é um projeto de. Eu trabalho com Minecraft Educação. Foi isso que chegou aqui. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai centralizar nisso, cara. Tem muita coisa bacana para vocês trabalharem aí. E as empresas hoje, elas estão com muita necessidade com o Power BI. Nós tivemos aí há uns 8 meses atrás, que agora já contrataram, porque a gente já, vocês são mais praticamente a nossa terceira turma desse módulo que foi desenvolvido novo, junto com o de análise, e ainda vai ter o de cientista de dados, que eu estou terminando o conteúdo, que uma empresa pediu 10 profissionais de Power BI, e os 10 que foram, foi assim, o pessoal foi só por empolgação, os caras não conheciam muito, com um salário inicial de R$ 4.500. Acho que dos 10 ficou uns dois ou três, e porque o cara conhecia lá uma estrutura. E aí depois eles conversaram com a gente formou uma turma, e aí agora a gente está até alimentando esses caras aí. Tem muita gente com muito mercado. Olha aí, o Edson já ficou puto, que é muito pouco dinheiro. Então, voltando. Voltando aqui, tá? Então, aqui no relatório, vai chegar a hora. Chega a hora, vai chegar. Então, a gente tem aqui, vamos lá. E aí a gente vai focar. A página inicial, tá?
ela tem aqui, principalmente, essa primeira indentação aqui, ela é a mesma que tem no Word, no Excel, no PowerPoint, né? A partir daqui eu tenho que são dados específicos do Power BI. A gente vai dar uma focada principalmente aqui na área de dados, porque vai ser o primeiro fato que a gente vai fazer é coletar esse dado. É o processo de extração. A gente vai ter que extrair o dado. Esse dado vai chegar para a gente, tá? Pode chegar de várias maneiras, pessoal. De repente, o setor de TI vai entregar esses dados. Normalmente, eu até peço isso para os meus setores, quando de repente lá um engenheiro de um setor está precisando, o setor de marketing está precisando, que o meu setor de TI entregue isso para ele, né? Não, mas eu quero ter acesso ao banco de dados. Não, cara, não faça isso. Não trabalhe em dinheiro conectado ao banco de dados da empresa, porque se de repente alguma rotina que você fazer errado, você pode travar a estrutura do banco principal e vai travar toda a empresa, né? Então, primeiro, trabalhe com dado offline, pegue a estrutura, né? Ah, mas eu quero trabalhar conectado ao banco, professor. Então, converse com o setor de TI para eles criarem as views no banco, né? Às vezes o cara lá, não, vou botar direto aqui a rotina consulta o banco, não. Ele vai consultar a query, a view, desculpa, a view que o setor de TI está falando. Tá? Ah, mas eu não sou de TI, por isso eu estou lhe explicando, até para você poder cobrar isso. Né? Você cobrar, diz, olha, eu quero ter acesso, mas cria uma view para mim, né? Para saber que você está sabendo conversar com ele, né? Não faça a conexão direto ao banco. Olha aí, ó. É, é porque você não faz a conexão direta, você tem que criar uma view, tá? Que é como se fosse uma camada, o banco está aqui, você vai criar essa view consulta o banco e essa alimenta o teu Power BI, entendeu? E aí tu tem uma camada de proteção. Eu até hoje eu faço até mais, eu tenho uma cópia, eu tenho o meu banco, eu tenho uma outra cópia do meu banco, né? O banco secundário, ele é espelhado ao banco principal, porque aí qualquer coisa, né, eu tenho o meu banco protegido, e aí aqui a galera até dá uma liberdade maior nesse banco aqui espelhado. São várias situações que podem ser criadas, ser conversada com o setor de TI, mas evitem, até se eles, não, eu vou te dar permissão, eu disse, não, não quero, pelo amor de Deus, porque se você faz uma rotina e apaga o banco de dados da empresa, você vai entrar numa lista especial no mundo. Tem alguns aí que entraram numa lista especial, por exemplo, o cara lá do link que foi no Canadá, ele foi configurar lá um roteador, e ele derrubou o Canadá todo e derrubou metade dos Estados Unidos. Esse entrou numa lista especial. O cara que foi atualizar o banco, aí apagou o banco todo. E aí tem os assim, né? Não entendi a pergunta, Edson. O banco o banco de dados, Edson, ele na verdade ele é o conjunto dos dados, tá? Aqui fica todos os dados e esse aqui, a união dos seus poderes chamamos de banco de dados, né? E aí você consulta, todos os dados são gravados nesse banco. Esse banco é um arquivo que tem tudo dentro. Se tu apagar tudo, sumiu tudo. Paga, já era, já foi. É igual quando alguém chegar e dizer, vou apagar pelo amor de Deus, tá? Isso aqui tá gravado, mas que entenda. Imagina o pior caso possível da humanidade que o Banco Central não ligue para mim. A gente ia apagar um banco de informações de um banco desse grande, tá? Claro que os caras lá têm cópia, autorredundância e outras coisas, antes que ninguém ligue para mim. Sumir todas as informações, né? Fica no banco de dados. Então a gente tem que tomar muito cuidado na proteção desse banco, como ele vai trabalhar, perguntar se todo dia ele está bem, o cara vai lá, vai analisar isso. O banco de dados o banco que a gente fala na TI, ele é o conjunto desses dados, ali tudinho numa estrutura só. Só que aí eu preciso conectar nele para trabalhar, tá? Isso aqui a gente vai falar aqui, ó, só obtenção desses dados.
como é que o Power BI vai coletar esses dados aqui, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre. Tirou a dúvida, Edson? Tranquilo? Ok? Beleza. Qualquer coisa, pessoal, perguntem, tá? Fiquem com tranquilidade aqui, hein? Não tem. A única coisa que eu não consigo resolver ainda é superar o salário aí do Felipe. Vou logo derrubar ele, porque ele é cheio de gracinha. Não entendi, Vitor. Tu não tá vendo a tela? Cheio de graça. O salário, ele tá no portal Transparência. Não tem isso tudo, não. Ai, não, tô sem nada. Sai e volta, que pode ser a internet. Tá aparecendo para vocês a tela? Normalmente, quando tá aparecendo para todo mundo, é a internet da pessoa. Ok. Então, vamos lá. Então, a nossa primeira meta, tá, pessoal? É fazer essa obtenção desses dados. Tá? Não é, não, isso é mentira isso. Tá no portal Transparência. Então, o que acontece? Você não dá corda para ele, rapaz. Esse portal Transparência tá tudo lá. Bem aqui, ó. Nico e o bumbum dela, que ela tava se esfregando, mas não saiu Peraí. nada, não. Ei, Thiago, teu áudio tá aberto. Calma. Abaixa aí, que tá um piu, um piu, piu. Aí, pronto. Vazou. Então, o que acontece? É, a grande situação é o processo de extração, tá? Então, bem aqui, pessoal, eu tenho, ó, obter esses dados. Tá vendo? Tem vários como eu posso coletar esses dados. Cada um desse aqui, tá, pessoal, vai me trazer uma situação, tá? E até mando depois uma apresentação que eu montei isso aqui para vocês. Eu posso coletar os dados de uma tabela de Excel. Eu posso pegar dados de modelos de banco semântico do Power BI. Eu posso consultar um fluxo de dados, né? Eu posso conectar aí a um ponto de conexão. Cada um desse aqui, tá, pessoal, é uma tecnologia que o Power BI pode consultar. Mas hoje está o dia. Espera aí, deixa eu desligar aqui, senão. Deixa eu mandar a mensagem que eu estou dando aula, peraí. Então vamos lá, voltando. Então aqui eu tenho, hoje, se você conectar um banco de dados, tá vendo? Serviço de análise, o texto, tá aqui que a gente vai começar com esse cara que é o cara mais básico possível de consulta, né? Coletar dados da web, por exemplo, eu quero conectar a, esqueci o nome da bolsa de valores, a B3. E eu quero trazer dados da B3 para dentro do meu Power BI para me montar algum gráfico lá daquela página. Eu posso fazer essa consulta, linkar algum site. Eu posso pegar feeds agora, tá? Não tinha feeds, tá? Agora já tem feeds dentro de redes sociais, tá? Um exemplo. E posso também fazer uma consulta em branco, né? Criar uma estrutura de uma tabela ali que eu vou precisar. Aqui não tá tudo, tá? Se eu clicar bem aqui, ó, em mais, ele vai trazer para a gente tudo que ele tem. Essa caixinha aqui é nova, tá? Ela estreou. Quem tem uma versão mais antiga do Power BI não tinha essa caixinha aqui. Ela é nova, ficou assim mais bonitinha, tá? E por que ela ficou dessa maneira? Porque é que a pessoa agora pode conectar na nuvem da Microsoft, tá? O cara contrata a nuvem, faz conexão na nuvem para trabalhar aqui, ó, com SharePoint, tá? Que é um serviço da Microsoft, tipo como se fosse uma página da intranet da empresa, uma página interna da empresa. Então eu já crio o meu dash aqui e já jogo lá para dentro. É um mundo muito grande, cara. O mundo Microsoft, as pessoas pensam que é só Windows e Office, mas tem muitas aplicações. Até rede social, a Microsoft ela tem interna. Né? Você pode criar uma rede social interna dentro da empresa.
Ela tem a ferramenta para isso, tá? Então, e como eu disse, existe muitas ferramentas. Aqui a gente está pegando uma delas, tá? Então, ela tem pronta isso. Isso como eu tô falando. Então, o que acontece? Aqui, ó, quem são os mais conhecidos, tá? Eu tenho aqui a pasta do Excel, é o que a gente encontra mais nas empresas, principalmente porque muitas lojas importam as informações para a planilha, e aí essa planilha a gente quer transformar isso aqui em algum relatório, algum dashboard para a empresa ver, tá? O banco de dados, que é conectar em tempo real esses dados, só que normalmente é, esse banco de dados aqui, tá, que é o banco de dados do SQL Server, ele é um banco Microsoft, tá? E a gente tem que ter um conhecimento da linguagem SQL, que é uma linguagem que trabalha com esse banco, para a gente fazer filtros, etc. Tá? Então, o que acontece? O terceiro que eu tenho aqui, como eu disse para vocês, o texto, que eu estou cheio desses aqui para passar para a gente, de exemplo, a gente começar a trabalhar. Né? E eu posso vir aqui, ó, aí eu chego aqui, exibir mais, aí ele vai abrir, ó. Olha a quantidade de fontes que eu posso conectar, meu amigo. Então, XML, que é um tipo de extensão, JSON, né? Sim, o Axie deu uma respirada agora. Uma nova atualização dele deu uma respirada e pode ser usado, tá? Você pode, de repente, fazer ali um sisteminha em Axie para coletar os dados, para fazer alguma coisa pela empresa, conectar o teu Power BI no teu Axie e gerar os gráficos. Lembrando que o Axie tem limitação, tá? Ele, se eu não estou lembrado, acho que é 1 milhão de dados. Se eu não estou lembrado, eu vou confirmar. Tá? Por quê? Porque quem é o pai do Axie? É o SQL Server. Tá? O Axie é com seu filho, mais novinho, tal, a quem vai entrar no mundo ali de dados, tal. Mas o SQL ali é para um salto maior em relação a isso, tá? Tá aqui ele aqui, ó. Então, a quantidade de ferramentas aqui, ó, se você olhar aqui, ó, acabei até de ver, cadê? Olha, outro banco de dados, olha, o Postgre, outro banco de dados, olha, MySQL, tá vendo? Skybase, Oracle. Então, para ela, não importa, é, não importa em relação que você vai usar um banco do concorrente. O que importa é você usar o Power BI, né? Fazer essa conexão e assim vai, tá? Então, o que acontece? Então, voltando aqui. Então, eu tenho aqui, ó, banco na nuvem. Olha aqui, o Azure na nuvem. Né? Então, a quantidade é gigantesca em relação a isso. Na verdade, não é que não tem incompatibilidade, essa é a questão. Os BIs, eles dependem dessa conexão. Se ele não conecta, ele já está tirando a possibilidade de mercado dele, entendeu? Ele tem que entregar essa fonte. De alguma maneira, tu tem que fazer o teu BI conectar. Porque não existe BI sem conexão de fonte. Então, se eles fecharem a porta para algum banco, ele está fechando o mercado para ele. Tudo bem? Então, vamos continuando. Então, aqui, como eu disse para vocês, olha, eu tenho até o Exchange, que não conhece o Exchange, é o servidor de e-mail da Microsoft, olha. Então, aqui, ó, de venda, a página, o Active Directory, que é para controle de usuário.
Então, só para vocês terem uma quantidade, tem coisa assim que eu nem vi ainda aqui, porque desconheço. Né? Por exemplo, eu nunca usei, eu não sei o que é, Quiligense, não sei nem o que é. É melhor aquela, o que ele não conecta, né? Se ele não conecta por aqui, deve ter algum jeito de fazer conexão. É realmente o que a gente acaba fazendo. Olha só, porque olha só, o que ele não conecta, o cara de repente pode fazer aqui, ó, um script na linguagem Python para fazer a conexão, porque normalmente Python é uma linguagem de programação, e aí ela dá um jeito de conectar, e aí depois tu conecta, né, nesse script. Pronto, aí mata o problema. Né? E aí, quer dizer, consegue conectar o AD. Conexão com o AD, aí tu faz um dashboard, por exemplo, de usuários, GPOs, tu consegue fazer todo um bocado de coisa em relação a isso. Tá? Tudo bem até aqui? Não, ele também entende com R. Tá bem aqui, ó. A linguagem R tá bem aqui junto dele aqui, ó. R. As duas linguagens dele de análise. Aí eu não tenho aqui, eu não tenho essa linguagem mais antiga, tá vendo? Que tu tá dizendo. Algumas pessoas, o que algumas pessoas fazem, que eu já vi? Os caras pegam, importam para Excel, aí ele deixa no Excel e aí depois ele liga com o Power BI. Não, mas aí, o que tu pode fazer? Tu pode, de repente, com o COBOL, com o Delphi, ou o DBase que é já, mas o COBOL e o Delphi, de repente, consultar o banco, exportar a informação do banco pela linguagem para um CSV, e aí do CSV tu importa para o Power BI. Entendeu? Porque o cara vai lá no Delphi, pá, joga, né, e tira as informações lá do banco, importa para SV. Mas se o banco ele for SQL, dá para fazer direto, entra no banco, dá um export, transforma esse export em CSV e puxa para cá. Tem algumas situações aí que dá, tá? Então, normalmente, o que a gente vai fazer, tá? A gente normalmente vai começar com esses dados o nosso curso ele nos CSVs e no Excel, e aí em pastas, a gente vai também trabalhar com pastas. O que significa isso? Que eu posso ter uma pasta ali com 20 tabelas, tá? E aí eu só puxo essa pasta, o Power BI traz para a gente e a gente vai começar a trabalhar ela. Né? Tem aqui, de repente, uma pasta lá que eu tenho vendas da semana, cheia de tabelinha. A mesma tabela, só com vários dados, né, da venda da semana. Tu traz ela tudinho para um sistema de pasta. Ok? Você entenderia? Esse primeiro processo que eu estou dizendo para vocês, ele vai ser o processo que a gente vai chamar ali, como eu disse para vocês, que é o processo de extração. A gente vai pegar e extrair essas informações para dentro do nosso Power BI, tá? Eu vou fazer um exemplo com vocês ainda hoje, para vocês poderem ver. Depois eu vou passar lá hoje, como hoje vai ser o nosso quinta-feira, depois só vamos se ver na segunda. Eu vou arrumar as pastas e os exemplos e passo para vocês, tá? Aí hoje eu vou ter tempo de fazer essa organização da sala de aula que a gente vai, com os arquivos, etc. Eu já compartilho com vocês, tá? Então, o que acontece? Olha só, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vou fechar aqui, tá? Tem outros tipos de coleta aqui, ó, que ele já coloca aqui do lado automático, tá vendo? Que é direto Excel, é direto fazer uma conexão, né, com o catálogo de informação de dados.
Eu posso fazer uma conexão direta com SQL aqui, ó. Isso, tudo que isso está aparecendo até aqui, onde está o SQL, tá? E o Dataversal, ele está aqui dentro dessa área de obter dados, tá? Olha, o cara que não gostava de Excel era esse caboclo aí, ó. Agora tá com saudade de Excel, né? Então, o que acontece? É, ele não gostava. Nas aulas, quando ele chegou aqui, ele disse, nunca queria ver Excel. Passou, acho que a gente passou quase uns 2 meses com Excel, não foi, Felipe? Eu não lembro. Sei que ele já saiu aqui especialista, moleque, de Excel. E aqui arrumou até a loja lá do pai dele, tudo de Excel. Foi até um sistema. Foi o artigo também do trabalho dele. Foi. Ficou apaixonado por Excel. Então, o que acontece? Vamos voltando aqui. Então, aqui eu tenho, olha, esses links que estão aqui são links rápidos, tá? Todos esses caras aqui estão aqui, ó, nesta área aqui. Ou na área aqui de mais, tá? Eu também tenho a parte de inserção de dados aqui, ó, inserir dados. Essa questão de inserir dados seria eu vou montar uma planilhazinha, tá? De repente eu quero montar uma tabela da semana que eu estou precisando, né? Eu tenho os dados e aí nesses meus dados, por exemplo, na tabela da semana lá o cara colocou assim, segunda-feira 1, só que ele botou assim, de segunda a domingo, em vez de ele colocar segunda, terça, quarta, quinta, ele botou 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 7. E aí eu não estou conseguindo cruzar esses dados. Então o que eu vou fazer? Eu crio uma tabela aqui, um dado da semana, para depois cruzar os dados que ele fez, para começar a aparecer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Então não tem esse dado. Eu estou criando essa informação, essa fonte, para alinhar com o que ele fez. Né? Então eu vim aqui, ó, vou inserir dados. Tá? A tabela de Verso, que é que está aqui dentro também, de obter dados. E aqui são as fontes mais recentes que a gente usou. Tá vendo? É como se fosse aqui o que foi usado ultimamente. Ele vai trazer para mim. Tá? Depois que esse dado ele chega para a gente, ele vai passar pelo processo de transformação. Tá? Então, deixa eu só deixar bem claro isso aqui, porque isso aqui a gente tem que entender. E para onde vocês vão, as pessoas vão perguntar, vão falar esse termo para vocês. Tá? Que termo que vocês vão escutar? É o próximo chamado opa, ETL. Tá? É isso aqui que vocês vão ver. Todo mundo que trabalha com dados, análise, ciência e outras áreas de engenharia de dados vai perguntar assim, e aí, como é que tá fazendo lá? Como é que tá fazendo a ETL e tal, sei o quê? O que ele tá dizendo? Ele tá perguntando para ti. O tá? Deixa eu até botar aqui para o ele vem da extração de dados. Ah, eu coletei via TXT. Ah, eu coletei via uma planilha do Excel. Eu coletei via banco de dados. O ele vem do processo de extração. Como esses dados chegaram até você? Sim ou não até aqui? Tá? Então, o termo que a gente usa é a ETL, o do processo de extração. E aí você, cara, simplesmente me mandaram os dados via bloco de nota e eu vou trabalhar, né, essas situações, tá? Então o que acontece? Vocês vão explicar, né, como é que foi feito a tua extração. Alguém está perguntando como foi que tu coletou esses dados brutos, tá? São palavras-chave. E não vou dizer para ti aí como é que tá, não. Como é que tu chegaste no processo de extração? Cara, eu coletei esses dados brutos via CSV, via Excel, via JSON, XML, API, não sei.
qualquer uma daquelas entradas que tem lá no Power BI são processos de extrações que vocês podem usar. Depois que você já tem os dados na mão, os dados brutos, que são dados que estão bagunçados, vocês vão passar pelo T, que é o processo de transformação, tá? Então, o processo de transformação, ele vai, que é a parte mais trabalhosa para a gente. A gente vai pegar aqueles dados brutos, ou seja, que não podem estar bagunçados, cheio de erros. A gente vai trabalhar nele para transformar ele em informação. Lembra que a gente conversou? Os dados estão brutos bagunçados e a gente vai transformar ele em informação. Tudo bem? Sim ou não? Até aqui. Dá para estão entendendo? Ótimo. Normalmente, tá, pessoal? Normalmente, nesse processo é o que vocês vão perder mais tempo trabalhando. Por quê? Vocês, nesse processo aqui, vocês devem aplicar o que a gente chama que é a limpeza dos dados, tá? Esse meu monitor tá tortinho aqui, que eu estou tentando me organizar aqui. Vocês vão ter que aplicar situações limpeza, tirar aquelas duplicidades, tirar dados que não vão ser usados, né? Às vezes tem erro lá no meio da estrutura, né? Então tudo isso vocês vão ter que fazer. Então lá na limpeza, como dizer, remoção, remover duplicadas. Pode ter dados repetidos que não era para estar, você vai ter que fazer essas limpezas. Às vezes, tratar valores. Ver essa questão dos nulos. Tá? Então, tudo isso vocês vão trabalhar. Isso aqui é uma das tarefas, né, que a gente vai aplicar no processo de transformação e é onde vocês vão perder mais tempo. Né? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, muitas vezes, normalmente lá, você é assim, bem certo com vocês, em nível empresarial, às vezes o cara não vai te dar a conexão com o banco. Ele vai te dar os dados. Ele não quer botar ali a empresa em risco. Correlação entre dados. Perfeito. E aí o que acontece? Vocês vão. Essa extração ela vai chegar na mão de vocês. E aí vocês vão passar a maior parte desse tempo trabalhando nesse processo de transformação para esses dados ficarem limpos. Né? Como eu disse vocês, cara, chega coisas aí, às vezes, anormais para a gente, né? Em dados sujos, tá? Vamos botar aqui em dados brutos. Não é que falar dados sujos, dados brutos, tá? Às vezes a gente tem que aplicar padronizações, né? O ano vem padrão americano, né? Aquele ano, mês e dia. Mas a gente não trabalha assim, a gente tem que organizar dia, mês, ano, né? A moeda, às vezes lá, maiúscula, minúscula, tudo a gente tem que mexer nesse processo de transformação. Então tem muito trabalho na transformação, né? Como o Thiago colocou, de fazer às vezes correlações, fazer combinações de dados, fazer correlações entre chaves, né, para fazer, agregar valores, fazer cálculos, somatórias, estatísticas, métricas, tudo vai entrar nesse processo de transformação. Por isso que eu digo que é o mais trabalhoso que a gente tem trabalhando com dados é no processo de transformação. Porque depois que tudo está limpinho, organizado, virou informação, fica mais fácil da gente montar qualquer dash. Entenderam? Até aqui?
Ah, cara, aí eu vou te dizer uma coisa assim. Isso depende do tamanho do banco que tu vai pegar, o tamanho do desafio da informação que vai chegar para ti. Vocês vão ver, por exemplo, vai ter uma aqui que eu vou trabalhar com vocês, que gosto muito de usar essa planilha. É uma planilha pública. Ela tem mais ou menos ele 1.200.000 linhas. Vai imaginar. Aí eu vou lá e coloco um erro lá nas 700 e poucos mil, lá, escondidinho, que está impedindo que tu faça um cálculo. Tá entendendo? Tu tem que passar um tempo para analisar esse dado. Às vezes depende do tamanho, tu vai ter que fazer uma verificação, né? O Power BI ele tem ferramenta, tá? Ele vai te mostrar, te agiliza muito esse processo. Mas às vezes demora bastante aí de te encontrar. Depende. Eu vou te dar aqui um exemplo. Uma vez eu precisei é, fazer com o pessoal de loja, né? Fazer um levantamento dos clientes da loja. E-mail, essas coisas que tem e tal, né? Que quando o cliente chega, ele pergunta, pô, você quer deixar seu telefone? Qual é seu e-mail de cadastro? Tá? Às vezes preso lá no sistema. Aí eu fui consultar o banco para pegar essas informações que tinha lá cadastrado pela loja. Cara, nome do cliente, X, telefone, 9999999, e-mail, a@.x.com.br. Aí, próximo cliente. Aí o cara ainda coloca lá, presidente não sei quem, telefone, 77777, e-mail, não sei, ele não quis me dar.com.br. Cara, tive que assim, você imagina. Aí a loja teve mais ou menos no dia lá 32, 42 mil um dia de acesso. Eu tinha que arrumar essa bagunça para me fazer um levantamento correto dos e-mails. Porque presta atenção, para o sistema, o cara que colocou o e-mail x@yt.com.br é válido, porque ele está na estrutura. nome@.com.br. Mas para a gente saber que isso não era, foi digitado. Então eu tive que olhar ali cada um direitinho, estruturar cada um direitinho para ver, né? Fui fazendo pesquisa, localizando, fiz para tentar organizar isso. E isso estava tudo guardado no banco de dados. Entendeu? Pô, esse dia achei triste. Tanto que nesse dia eu disse, não, bora, mandei uma mensagem pro dono da empresa. Cara, eu disse, olha, tem que arrumar esse processo aqui. Se o cara não tem, aí eu falei pro cara do sistema colocar uma opção. O cliente não quis, e aí não grava nada na tabela. Agora, se ele deu sim, pô, beleza, preenche direitinho, pô. Né? Porque isso vai me trazer uma informação, o meu banco, e eu que vou trabalhar com a análise da informação, fazer o BI disso, vai me dar uma dor de cabeça desgraçada. Né? Cara, é essas coisas que eu te falando. E acontece, tá? Acontece bastante, somente se o sistema não, a pessoa que criou o sistema, ela não fez os entraves. Aí a pessoa sai colocando qualquer coisa. É. Aí eu perde quanto? Imagina lá o tempo perdido na transformação. Depois para transformar esse dado em informação, né? Depois de toda a transformação estiver correta, finalizado o teu trabalho, você vai aplicar o L. Pelo amor de Deus, não tem partido político aqui, tá? Às vezes dou aula, é o L, aí começa aquela bagunça, tá? Então, o que acontece? Esse L não tem nada a ver com partido político. Aqui é load, tá?
que, que é a carga, tá? Já disse, eu não tenho partido, eu trabalho, essa mão recebe na direita e essa mão recebe na esquerda, as duas recebem do mesmo jeito. Então, chegou o serviço, não tem dessa. É fazer serviço e receber. E se for, ó, dica para vocês, estou logo dizendo, hein? Fazer igual aquele pessoal do YouTube. Dica para vocês. Trabalho com político, pagamento antes. Nada de receber depois. Fica logo. Porra, eu preciso que você faça aí um trabalho de campanha para mim, não sei o quê, eu vou te trazer as informações. Aí depois, quando sair o dinheiro aí e tal da campanha, eu te pago. Negativo. Eu até parcelo para você, eu tenho máquina aqui. Não faça porque esse dinheiro de campanha nunca sai. Então já dica para você, está começando, hein? E está começando o período, vai pintar muito serviço de BI. Faça a campanha desse trabalho de vocês. Faça análise de dado de campanha. Faça levantamento de voto, transformando em dashboard inteligente. Estou dando até as dicas já para vocês criarem aí o slogan de você. Tá? Mas recebo antes. Então o load, tá? Vamos botar. O load, depois que tiver tudo bonitinho, a transformação, o destino dessa situação que a gente diz é criar esse cubo de informação que foi criado, que é para a gente poder aplicar a parte visual. Tá? Então, normalmente a gente vai carregar essas informações, né? Quando a gente estiver trabalhando no Power BI, o load, quando eu fazer o load, esses dados já vão aparecer deste ladinho aqui para mim, ó. Professor, eu posso voltar para a transformação? Pode, tranquilo. Você pode ir lá na transformação, às vezes precisa fazer alguma coisa, depois volta, carrega de novo. Esse processo de transformação em load, vocês vão fazer constante. Sim ou não? Tá? Existe aí, tá? Um avanço disso aí, tá? O ETL, deixa eu até botar para vocês, já, se você escutar esse termo, entendeu, né? Extração, transformação e load, ok? Fechou? Todo mundo? Beleza. Existe um termo novo, tá? Eu vou colocar bem embaixo aqui do ETL. Eu vou botar até aqui. Deixa eu só escrever ele aqui. Nós chamamos isso aqui de abordagem. Hoje eu vou botar aqui. Eu vou botar isso aqui de tradicional. Esse aqui é o novo, que ainda estamos arrumando toda a casa, tá? Ele é o ELT. Deixa eu até botar aqui, ELT. É aquela coisa do moderno. Vamos saber o que é moderno até quando? Moderno, tá? Vamos falar aqui desse cara aqui. Não muda muita coisa, tá? A ordem que vai trocar. Então agora eu tenho a extração, eu tenho o load e a transformação. O que vai acontecer, tá? Só para vocês entenderem, os dados brutos que estão chegando pela extração, eles já vão ser carregados direto dentro da estrutura. E durante o teu trabalho, você vai já organizando isso aí. Normalmente isso trabalha muito, tá, pessoal, com nuvem, com ferramentas lá, isso é para grandes bancos de dados, né? Big carries, gigantescos ali, né? Que vai ser, eles durante os dados ficam lá dentro e aí você já vai consultando e limpando, diferente do tradicional. Você limpa primeiro tudo e depois gera as consultas de necessidade. No moderno, não. Tu joga tudo lá para dentro, bruto,
E quando tu vai precisar fazer uma consulta, alguma coisa, tu consulta e já limpa. Vamos botar aqui Amazon, Azure, Google Cloud, esses caras têm estruturas gigantescas de dados, né? Tá? Então vocês é como se fosse um trabalho constante do eu pegar o bruto e durante eu já vou fazer o gráfico, nesse período eu já limpo e jogo pro gráfico. No tradicional não. Primeiro eu limpo, depois eu faço conexão com o gráfico, tá? Então vocês vão escutar, já alguns já têm falado desses dois termos aqui, né? Que só eu digo assim, muda um pouco o ritmo de trabalho, mas eles têm os mesmos conceitos, tá? Os mesmos conceitos de uso. Tudo bem? Sim ou não? Sim, a maioria ainda estão trabalhando tradicional. Tá tranquilo? Tá bom nesse nível, na tranquilidade? Vão me avisando. Pessoal, pô, tá pegando. Tá rápido. Acabei de tomar um Doflex. Aí vocês vão me avisando que aí eu vou diminuindo aí e ajustando o nível. Beleza. Então vamos lá. Então agora vamos voltar para o nosso Power BI, tá? Eu vou fazer uma importação para você. Pô, aí, Felipe, cara agora vai ficar falando que chegar nesses 30. Tá, vamos lá. É, pô, até esqueci da sacanagem, pô. É, vamos fazer aqui um carregamento de um dado. Eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou mandar já esse link lá para vocês, lá no grupo de vocês, para que vocês peguem esses mesmos dados e depois vocês possam trabalhar em casa esse formato. Eu quero primeiro que vocês prestem atenção. A gente está chegando ali às 4 horas. Vamos primeiro prestar atenção. E depois vocês tentam fazer em casa e qualquer dúvida vocês podem me chamar lá, pessoal, eu não consegui e tal, manda um print, eu te oriento de uma boa. Perfeito? Então, olha só, a gente vai fazer um processo de extração e vamos ligar ele no transformação, tá? A gente já parado na transformação porque eu cheguei nesse ícone aqui, ó. O que é esse ícone? É a transformação de dados. Depois que eu obtenho o dado, ele vem para cá, ó, trabalhar aqui, ó, que é na parte da transformação, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, e aí eu já vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só ver onde é que tá esta galera. Eu estou arrumando aqui justamente os dados que a gente vai usar na nossa aula. Eu pegar o pior de todos. Para o negócio ser mais feliz, né? Deixa eu ver se é esse aqui. Acho que aqui, meu. Deixa eu ver. 01. Informações do diesel. Deixa eu ver se esse aqui tem. Ah, só um minuto. Só vendo onde é que eu larguei aqui isso. Que era um de vendas que eu tenho, que é bagunçado que nem presta. Tá aqui, achei ele. Vou postar ele na tela aqui para vocês. Tá aqui, ó. Isso aqui é um dado que foi enviado, tá? Olha lá. Ele está em CSV, tá? Ele está em CSV e foi enviado para mim trabalhar com o Power BI para fazer uma limpeza nele.
uma tabela de produto, né? Lá vai o dono quer que a gente faça, verifique lá quem são esses produtos, quem é o cara que vende, tem outras planilhas dessa, de vendedores, ele de repente quer saber lá quem foi quem vendeu mais, qual é o produto que vende em tal região, né? Já. E isso aqui que ele me deu. Me deu assim, ó, tá aí, ó. Eu fiz a extração do banco de dados e eu tô te enviando aí o arquivo CSV. Tá? São 3 desses. Estou te mandando o primeiro de produto, depois eu vou te mandar o de vendas e depois eu vou te mandar, deixa eu ver aqui qual é o outro, o das cidades, para a gente saber lá se vendedor trabalhou, por onde ele, que cidade que ele vendeu mais, etc. Tal. São 3 arquivos desses, eu já vou te enviar os 3 em CSV. O que você consegue analisar aqui? Vamos lá. O que é um arquivo CSV? Tá? O que aconteceu aí, tá? Vocês têm noção. Atualmente, eu vou puxar ele aqui. Atualmente, que foi que a Microsoft fez, tá? Deixa eu até deixar o original para vocês poderem entender, para ficar igual no de vocês que deve estar no computador de vocês. O que foi que a Microsoft ela fez? Ela tem um modelo que a gente chama, que é o coração do sistema, que é o que você vê, o que é o ícone, né? Então vocês hoje têm isso aqui, ó. Recebem isso aqui. Por exemplo, o cliente, ele me mandou isso aqui, ó. Cidade, vendedor e produtos. E as vendas aqui, vou mostrar para vocês. Aí você olha e diz aqui, pô, beleza. Isso aqui é Excel, né? Tu olha logo e diz assim, esse símbolo aqui, esse X aqui é o Excel, tal. Ele mandou umas planilhas Excel para mim. Só se você passar o mouse bem em cima, ele vai dizer assim, ó, tipo de arquivo, arquivo de valores separados por vírgula, tá? O que significa? Esse é um arquivo CSV, tá? Esse arquivo CSV, tá? É justamente isso aí, tá? Aqui, CSV. É comum, deixa eu mandando aqui logo no grupo, tá? Ele fala aqui que isso aqui, na verdade, é separação comum por vírgula. Não, tipo, valor separado por vírgula. Valor separado por vírgula, me perdoe. Valor separado por vírgula. Só que nem tudo é por vírgula. O cara pode botar separar por ponto e vírgula. O cara pode separar por espaçamento, né? E isso aqui é o que está escrito aqui, ó. E aí, se eu botar o mouse em cima, ele vai me dizer que isso aqui é separado por vírgula. Ele é bem pequenino, tá? Porque como ele é texto, ele fica bem pequenino. E eu quero olhar esse cara aqui. Se eu der 2 cliques, ele vai me abrir o Excel. Não é obrigatório eu abrir para o Excel. Eu posso dar um botão direito aqui em cima, mandar abrir e eu quero ver com um bloco de notas. Tá? Normalmente, eu não gosto de trabalhar assim, ó. Eu gosto de ver a extensão do meu programinha para saber se que tipo de arquivo é esse antes de eu ver. Eu não vejo pela foto do ícone, tá? Porque também, como eu sou da área de cibersegurança, eu posso que um desses ícones aqui pode estar disfarçado, pode ser um arquivo executável e eu estou clicando e eu estou me infectando. Então, normalmente o que eu faço, tá? Eu tiro essa função de ocultar a extensão do programa, tá? O que significa isso, tá? Todo programa tem seu nome, ponto e a sua extensão. O nome é que a gente define e a extensão é o que ele é. Se ele é JPEG, ele é de imagem. Se ele é MP4, ele é vídeo. Se ele é MP3, ele é som. Né? A extensão vai dizer isso. Tá? Então, o Windows ele tirou esse padrão. Tá? Você não consegue enxergar. Então, você vem aqui, ó, clica nesses 3 botãozinhos, opções. Não é obrigado, tá? Mas eu gosto de. É uma dica que eu gosto para ver logo as extensões antes. E bem aqui tem uma função aqui, ó. Ocultar as extensões do tipo de arquivo conhecido. Essa aqui, ó. No modo de exibição. Aí eu desmarco e aplico. Aí eu começo agora, ó,
enxergar as extensões. Tá? Então, só repetindo, eu abri o meu explorador, procurei aqui os 3 pontinhos aqui, ó, fui em opções, vim aqui, ó, modo de exibição, e eu procurei justamente ocultar as extensões do tipo de arquivo conhecido e desmarquei. Quando eu dou OK, eu aplico, agora eu consigo enxergar aqui a extensão do meu programa. Ó. Isso aqui é um ponto .init de inicialização, esse é um CSV, né? Agora eu sei, isso aqui é uma pasta. Dentro da pasta, ó, agora tem os arquivos, ó, XLSX. Esses arquivos são de extensão do Excel. Então agora eu sei que isso aqui é realmente a planilha de Excel. E esse aqui são arquivos de bloco de nota, bloco de texto que estão com dados. Quando eu abro esse cara, tá? Eu vou editar, abrir ele com o meu bloco de nota, eu percebo que ele é. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui, vocês dá para ver melhor. Eu percebo que ele tem um nome, ponto e vírgula, outro nome, ponto e vírgula, outro nome, ponto. Então, o que acontece? Ele não está separado ali por vírgula. Ele está separado por pontos e vírgulas, tá vendo? Apesar lá, ó, ponto e vírgula. A separação de cada item é por ponto e vírgula. Ó. O número 1, biscoito, ponto e vírgula. Biscoito moça 140, ponto e vírgula. Aqui deve ser o preço, deve ser o código de barra, ponto e vírgula, tá vendo? Tá tudo separado por ponto e vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar isso para dentro do meu Power BI para mim poder trabalhar, tá? Então, o que eu faço? Vamos lá. Eu tenho o meu arquivo aqui. Tá? Deixa eu só copiar logo aqui para onde eu vou pegar ele. Eu vou lá no meu Power BI, para mim não ficar procurando muito tempo. Eu vou aqui, ó, obter dados. Eu vou procurar aqui por texto CSV. E ele vai me trazer este carinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o meu arquivo, tá? Eu vou procurar esse meu arquivo. Ele já até abriu na pasta que eu queria, olha. E eu vou chegar aqui e vou dizer, beleza, eu quero os produtos, né? Eu disse, eu queria os produtos. É o mesmo? Não sei. Beleza, não, tu pode até editar para ver. Bora ver. Ah, é o mesmo. Não vou nem salvar aqui. Vou clicar nele e vou abrir. Tá? Então, o que ele fez? Ele encontrou, eu disse para ele qual é o arquivo para ele abrir para mim. Eu vou dar próximo. Ele vai reconhecer o arquivo. Ele reconheceu o arquivo e já disse, ó, o delimitador, o que está dividindo ele é ponto e vírgula. Tá? Se for outro, você vai trocar aqui, ó. Mas o próprio Power BI, o Excel, ele já tenta identificar automaticamente, tá? Ele já vai identificar automaticamente e ele já vai identificar a acentuação. Aqui, ó, origem do arquivo, acentuação Unicode, que são os acentos ali dentro do padrão Brasil. Isso aqui só é, tá, pessoal, uma amostra de 200 linhas. Tá? Só olhando esse arquivo, eu já encontrei erro. Quando ele mostrou aqui para mim, ó. Porque já tem erro. Se você analisar aqui, ó, tem um espaço aqui, ó, entre o início dessa aqui, o biscoito aqui, tem um espaço. Tem um espaço nesse Nestlé aqui, ó. Então, não dá para mim pegar 1 milhão de linha e fazer manualmente isso. Organizar esses dados. Esse espaço pode me dar um problema ali, de repente, numa contagem, uma leitura. Então, eu tenho que... Ó, isso aí eu vou fazer na transformação. Vou ter que organizar isso. Tá? E ele está mostrando aqui que esse cara aqui, ele é do tipo texto. Tá vendo esse ABCzinho aqui do lado? Ele reconheceu que é tipo texto. O código, número, tá vendo? ABC, tipo texto.
monetário, tá vendo? Então ele já fez um reconhecimento desses valores. Eu tenho que, ó, verificar, depois aplicar alguma técnica de limpeza para ver se está tudo ok. Tá? Então, com isso, já ele carregou, eu venho aqui, ó, e vou dar um load. Ele vai trazer para mim, tá? E olha só, vou dar logo uma situação com vocês. Normalmente no Power BI, nas versões anteriores, na hora que eu fazia a obtenção de dados, ele já abria o transformar para mim. Ele aparecia lá a função transformar. Você percebeu que ele já deu o load. Ele fez o quê? O ELT. Ele mudou o tradicional pelo esse padrão novo. Então ele já trouxe os dados para mim, tudo bagunçado aqui, ó. Eu preciso arrumar isso. Então eu venho aqui, ó, no transformar. Esta ferramenta aqui, eu vou para minha área de transformação de dados. Que é para mim. Aí ele vai trazer um cara que quem trabalha com Excel, já estudou Excel um pouco, mas a gente vai estudar aqui, o Power Query, que vai ser para fazer limpeza, fórmulas, aplicações para agilizar os processos dessa limpeza. Ele trouxe todos os meus dados aqui, ó, daquela planilha, desculpa, daquele arquivo CSV, e aí eu vou começar a trabalhar essas informações, organizar dados, tirar espaço, ver o que tem de errado, né, tentar dividir informações para deixar isso aqui limpo, para voltar para aquela tela e depois fazer os gráficos, tá? Eu só vou repetir o processo para a gente poder entender, para quem deixou passar, mas esse vai ser o nosso trabalho principal, tá? Então eu só vou fechar aqui e aplicar para repetir o processo. Deixa eu só tirar ele aqui. Cadê? Só, cadê? Então, como se fosse aqui fazer todo um processo novo. Então, toda vez que eu for iniciar, eu vou ter que obter meus dados. O que foi que eu fiz? Obter os dados, escolhi CSV. Vamos lá. Carreguei os meus dados. Vou pegar outro aqui. Vou pegar cidade. Vou abrir. Vou para o próximo. Oh, beleza. Esse aqui que tá legal. Olha só. Cheio de espaço em branco. Tem alguns erros aqui. Esses erros depois a gente tem que ajeitar, porque isso aqui ele é erro justamente de idioma. É, ainda não vou mostrar essa correção, porque a gente já tá, senão vai ficar pela metade. Mas tem erro de problema. Espaço aqui, ó. Cadê o estado de Guarulhos, Campinas, tá vendo? Tá faltando. Aqui, tá load, tá vendo? Se eu clicar nessa seta, ele tem aqui, ó, transformar. O que o Power BI já fez? Ele já se adaptou ao modelo novo, né? Que é o ELT. Antigamente ficava aqui o transformar direto aqui, ó. Agora ele te dá a opção também. Se eu quero direto transformar, eu clico aqui. Mas não tem problema. Eu posso clicar aqui no load. Ele vai carregar. E depois eu posso ir para transformar. Não tem nenhum problema em relação a isso. Tá cheio de erros esses dados. Eu vou no transformar. Para ele abrir o Power Query. Para a gente começar a trabalhar essa organização desses dados. Sim ou não? Deixa eu até pegar isso aqui. Eu vou passar para vocês aqui a minha pasta na lista da dos Júnior, tá?
Aí tem tudo lá. Tem até de Excel, vocês já podem ir estudando também. Eu vou compartilhar ela. Olha, eu estou copiando ela e eu vou colar lá no nosso grupo lá de Power BI. Cadê? Onde tem todos esses dados que eu vou usar, tá? E eu também vou copiar separadamente os dados que eu acabei de usar. Anotei. Pronto. Mandei a pasta toda e mandei os 3 arquivos separados para vocês também lá no grupo. Tá? Que foi os cabelo que a gente vai usar já esses 3 arquivos a partir de amanhã. Tá? Então, hoje a meta de hoje de vocês é pegar esses arquivos e importar, fazer essa importação que a gente fez via CSV. Tudo certo? Estamos combinados? Então aí o que fica aí só faltando? Quando for já na segunda, a gente já vai ficar valendo, é o tempo que eu já vou organizar a sala de aula, vou mandar o link para vocês, vou adicionar vocês nos grupos, lá a sala de aula, amanhã já mando os links dos 2 vídeos e a gente organiza tudo. Fechado?